Oi pessoal, meu nome é Camila Zanetti, eu sou cofundadora de um coletivo materno aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, chamado Aldeia Materna, que existe desde 2013. Somos um coletivo de mães que se apoiam, que desabafam, que se ajudam e que às vezes coordenam alguns auxílios em políticas públicas, e estivemos ativamente participando ao longo desses anos da SMAM, a Semana Mundial do Aleitamento Materno. Então aqui estamos para falar um pouco sobre rede de apoio. A rede de apoio no aleitamento materno é fundamental. É ela que dá sustento para a mãe poder estar com o seu bebê, poder se tranquilizar, poder ter a certeza que todas as coisas da sua casa, do seu trabalho, do seu lar, da sua família estão em ordem, enquanto ela pode dar exclusivamente atenção àquele bebê que acabou de chegar. A rede de apoio precisa cuidar dessa mulher para que ela possa ser cuidada, para que ela possa ter energia para fornecer para esse bebê que está começando a conhecer o mundo, que está começando a entender o que é a amamentação. A amamentação não é natural, espontânea, como a gente acha que deve ser. Às vezes ela acontece dessa forma lindamente, mas muitas vezes são tantas interferências em torno do nosso dia a dia que a gente não consegue se entregar para aquele momento. E aí que a rede de apoio entra. Pode ser um bolinho no meio da tarde, ficar com o bebê no colo para que essa mãe possa tomar banho, estar presente, dando apoio emocional, o pai ficar ao lado dessa mãe para que ela possa descansar entre uma mamada e outra, para que ela possa não se preocupar com a rotina da casa, do lar, que os seus colegas de trabalho, sua equipe de trabalho possa compreender a necessidade dela e estar tranquila. E entre inúmeras outras circunstâncias que a gente vai além da porta de fora de casa do trabalho, do indivíduo, que é o coletivo. A sociedade precisa ser uma rede de apoio para essa mulher amamentar, com locais adequados, com uma cultura sem preconceito e recebendo o bebê em locais públicos de forma adequada, porque uma mulher só é bem-vinda onde um bebê e uma criança são bem-vindos. Isso também faz parte da rede de apoio. Eu trouxe para conversar com a gente, convidei a Letícia Garcia. A Letícia é doutora em ecologia, professora da Universidade Federal, e foi a primeira mulher aqui em Campo Grande a ter o seu bebê na banheira, dentro da água, na Santa Casa de Campo Grande. Depois disso, ela teve seu segundo filho em casa e ela forneceu aleitamento materno em livre demanda para essas duas crianças maravilhosas. Ela vai falar um pouquinho para a gente sobre a relevância da amamentação para a preservação do meio ambiente. Quando a gente pensa no todo, na rede de apoio, no aleitamento e no meio ambiente, a gente percebe que é um grande ecossistema que está interligado e que isso só é possível a partir de uma consciência maior, uma consciência coletiva, que vai do indivíduo para o coletivo. Quando todos se envolvem no aleitamento, a gente consegue ter muitos ganhos. O ganho da segurança alimentar, da justiça socioambiental, da nutrição adequada para o bebê, do direito dessa mãe fornecer o aleitamento materno pelo tempo que ela quiser, pelo tempo que é mais recomendado para o bebê, que é pelo menos até os 2 anos de idade. Agora pensa comigo o quanto a gente consegue colaborar com a redução do consumo de nutrientes derivados do leite, de aditivos químicos, de água principalmente, quando se evita o consumo de leite artificial por 2 anos da vida de uma criança, sendo que os primeiros 6 meses dela são exclusivos de leite materno e uma boa parte da sua alimentação até os 2 anos também será feita de leite. Um querido pediatra, que foi pediatra das minhas filhas, disse uma vez: leite de vaca o ser humano não precisa. O ser humano precisa de leite materno até os 2 anos. A gente precisa entender que para a gente poder ter acesso ao leite artificial, quando não são feitos esforços adequados para fazer possível acontecer o aleitamento não é responsabilidade só dessa mãe, ele é responsabilidade da sociedade como um todo, da microsociedade em que ela vive, que é seu núcleo familiar, seu núcleo de trabalho, seu núcleo de amigos, seu núcleo de vizinhos.
até o macro da sua sociedade, que são as políticas públicas voltadas para o aleitamento que a sua própria cidade implementa através dos bancos de leite, através de uma assistência adequada no pós-parto, e da sociedade como um todo, que essa sociedade forneça espaços adequados para essa mãe fornecer leite materno para o seu filho, aonde ela for. Então, olha o tanto que a gente consegue preservar preservar a natureza, preservar o meio ambiente, que é o próprio futuro dos nossos filhos e da nossa humanidade, realizando um ato tão natural, um ato que está ali disponível. É claro que nem todo mundo consegue aleitar, e é para isso que o leite artificial existe, é para esses casos. Mas a importância da gente conseguir fazer ser possível aquilo que é possível, para a maioria das mulheres é possível fornecer o leite materno, que a gente também se sinta corresponsável. E é esse recado que eu gostaria de deixar sobre a rede de apoio. Então, no próximo bloco vai vir a Letícia para falar um pouco mais sobre os impactos ambientais do aleitamento artificial, tá bom? Um beijo para vocês e que vocês possam aproveitar muito das informações que a Letícia Garcia vai trazer pra gente. Até mais. Vem, Letícia! Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite da Camila Zanetti, que através da Aldeia Materna apoia tantas mulheres, empodera tantas mulheres a permanecerem na luta pelo aleitamento materno, e dizer que essa semana estamos comemorando a Semana Mundial do Aleitamento Materno. E o tema deste ano de 2020 é Apoio ao Aleitamento Materno para um Planeta Saudável. Eu fico muito feliz com esse tema, me sinto até comprometida a falar sobre ele, considerando minha formação como ecóloga e pensando também que eu já passei por 4 anos da minha vida amamentando, né? Já que eu tenho 2 filhos e amamentei os 2 até os 2 anos de idade. E gostaria sempre de incentivar outras mães a lutarem pelo direito dos seus filhos ao aleitamento materno, que é um direito, né, das crianças na sua primeira infância. Então, por que incentivar esse aleitamento? E qual que é a relação com a sustentabilidade? O primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é que amamentar é biológico, né? Então, nós, como seres maternos e mamíferas, nós somos capazes de amamentar, apesar de que em muitos casos as mulheres não conseguem amamentar porque tem alguma questão fisiológica, algum problema. Mas, de forma geral, a gente tem essas glândulas mamárias que são especializadas em nutrir os nossos filhos. Então, tirando as exceções, a gente tem que pensar que a amamentação é o diferencial para melhorar a condição imunológica nessa primeira infância. Porque você promovendo o aleitamento materno, você vai diminuir os casos de quaisquer tipos de infecções, né? E alergias, por exemplo, isso já é comprovado. E melhorando também a nutrição dessas crianças na primeira infância. Porque o leite materno ele é considerado o melhor alimento para o seu bebê, né? E segundo a OMS, é desnecessário qualquer outro tipo de alimentação até os 6 meses de idade. E que os outros alimentos, até os 2 anos, eles são complementares ao leite materno, né? Então, pensando nisso, o aleitamento materno ele é exclusivo, ele deveria ser exclusivo até os 6 meses e prolongado até os 2 anos. Isso é o recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Apesar disso, os últimos dados da Unicef, eles apontam que 40% das crianças têm aleitamento materno exclusivo, somente isso, né? Então, menos da metade das mães promovem esse aleitamento exclusivo até os 6 meses de idade e até os 2 anos, somente 25% das crianças do país têm esse aleitamento materno. O segundo ponto, né? O leite materno ele é gratuito. Então, ele garante a segurança alimentar, que seria o quê? O direito de todos e todos ao acesso regular e permanente de alimentos com alimentos de qualidade e na quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais. Temos como base as práticas alimentares, que são promotoras de saúde, que respeitem a diversidade cultural
também ambiental, econômica e socialmente sustentáveis, né? Então, ou seja, amamentar, ele é fornecer um recurso de qualidade, regular e permanente da forma mais sustentável possível. Por que mais sustentável possível? Mas eu vou demonstrar para vocês. Então, os pontos que eles garantem essa sustentabilidade, né? O leite materno, ele dispensa recursos naturais em de várias fases possíveis, né? Então, por exemplo, a fase de embalagem. Se todo americano, tem um dado que aponta que se todo americano recebesse mamadeira, 86 mil toneladas de alumínio seriam necessários e 550 milhões de latas seriam desperdiçadas. Fora as embalagens de papel, que dariam em torno de 1.230 toneladas, tá? Fora o plástico das mamadeiras. Então, além disso, tem que pensar em todo o processo industrial de pasteurização, de conversão em pó, tudo isso que gasta, né, recursos naturais, energia e tudo mais. Fora os gastos de transporte, que são relacionados para trazer o leite materno até os supermercados, até a casa das pessoas, o que gera também poluição. As fraldas também são outros recursos que eles são gastos aí nesse processo que a gente nem pensa. Por quê? O bebê que ele se alimenta somente de leite materno, a mãe produz exatamente a quantidade necessária ao bebê, ele é ajustado, é como se fosse uma coisa muito específica para aquele indivíduo. Então ele recebe essa quantidade necessária. Então a produção ela é adequada ao bebê e aí, portanto, o bebê ele vai gerar menos recursos, menos resíduos, né? Menos excreção. Com menor quantidade de excreção, ele necessita de menos trocas de fralda. Tá? Então utiliza menos fraldas também. Outro ponto de embalagens e produtos absorventes. Uma mãe que amamenta, ela fica cerca de 1 ano sem menstruação. 1 ano, uma mulher ela consome cerca de 360 absorventes em 1 ano. Então você diminui esse gasto também. Em relação à parte ambiental da questão de território e de vegetação convertida. O que isso tem a ver? Então, se você produz leite, você precisa de vaca e a vaca precisa de pasto. A produtividade do Brasil é baixíssima. A gente tem menos do que 1 cabeça de boi por hectare. E isso aí vai influenciar em conversão de mais áreas, né? Se você tem que produzir mais leite. Então, vamos fazer o cálculo, que eu encontrei alguns dados que estão um pouco desatualizados, mas eu não encontrei dados mais recentes, que é o dado da Fiocruz, que é de 1999, sobre a quantidade de leite materno desperdiçado. O Brasil desperdiça 300 milhões de litros de leite humano por ano devido ao desmame precoce. Então, se a mãe ela desmama antes da hora, esse leite deixa de ser dado. Então, para ele deixar de ser dado, você tem que utilizar um leite, né, de vaca. E aí eu peguei dados sobre a produtividade da pecuária leiteira no Brasil, que tem esses dados aqui, que são necessários Então, por hectare, você produz 1.500 litros por ano. Então, 1.500 litros por hectare por ano é a produtividade, a rentabilidade pecuária leiteira no Brasil, tá? Então, isso considerando aí mais ou menos 1 cabeça de vaca por hectare. Então, isso daria a ocupação territorial, extrapolando esse valor de hectares para a área, né, necessária, multiplicando os valores dos litros de leite desperdiçados pelo desmame precoce, isso daria uma ocupação territorial de 200 mil hectares por ano, destinados a essas vacas, né? Então, essa área é equivalente à soma, então, porque a gente pensa assim, vamos dimensionar qual que seria o tamanho de 200 mil hectares por ano, o que é isso? Isso seria equivalente, aí eu peguei valores de municípios, tamanho de município, para a gente ter uma ideia do tamanho proporcional que seria isso. Seria equivalente aos municípios de São Paulo, Belo Horizonte e Niterói juntos, por ano. Então, eu precisaria de uma área por ano do tamanho de São Paulo, Belo Horizonte e Niterói para produzir a quantidade de leite necessária ao desperdício que ocorre devido ao desmame precoce. Fora, não contando ainda com a área que seria necessária para se plantar soja, que é um dos componentes que são utilizados aí para produzir o leite em pó.
Então eu tô sendo otimista, utilizando valores menores do que seriam de fato necessários, tá? Só para fazer uma extrapolação. Calculando essa área em relação aos valores que deixam de ser ocupados por vegetação nativa, então a gente teria que cortar árvores para produzir pasto, né? Então essa área, o que poderia ter de árvores nessa área? Fora, não contando com outras formas de vida, como animais, né? Por exemplo, herbáceas, plantas epífitas, outros tipos de plantas. Vamos pensar só em árvore. Extrapolando esse cálculo, a gente teria uma perda. A gente tem uma perda, né? De 333 milhões e 200 mil árvores por ano. Tá? Então a gente deixa de ocupar esse território que poderia ser para vegetação nativa para poder produzir leite numa baixa produtividade, que é o que ocorre no Brasil, por conta de quê? Para alimentar todos esses bebês que poderiam estar sendo alimentados pelas suas mães. Agora vamos pensar nos gastos de água, né? Então, para a produção de leite, a gente vai ter gastos na produção, a gente vai ter também gastos na lavagem da mamadeira e todo esse processo. Somente pensando na parte da produção do leite, para produzir 1 litro de leite, são necessários 1.020 litros de água. Isso daria, então, extrapolando lá para aqueles cálculos todos que eu já mencionei para vocês, de quanto que é desperdiçado de leite materno pelo desmame precoce, 306 bilhões de litros por ano de água que são desperdiçados, né? Por conta desse desperdício de leite materno, que não é dado. Então, multiplicando os valores desse desperdício de leite materno, isso daria 1,8 bilhões de litros. Tá? A vazão média, então vamos pensar o que seria, quanto seria esse valor, né? Vamos pegar então as cataratas do Iguaçu, para a gente ter uma dimensão de volume absurdo de água, que é em média 1,5 milhões de litros de água por segundo, que daria 204 mil segundos. Fazendo essa conta e tal, transformando isso em dias, isso seria equivalente a desperdiçar por ano mais do que 2 dias de todo o volume de água das cataratas do Iguaçu, só para produzir leite, para alimentar esses bebês que poderiam estar sendo alimentados pelas suas mães. Então, finalizando, o aleitamento materno ele só será possível através de políticas públicas que foquem ao apoio dos gestores, né, para que as mães possam alimentar os seus bebês no trabalho ou que tenham horários flexíveis para continuarem esse aleitamento materno, exclusivo até os 6 meses e prolongado até os 2 anos, e incentivos à preservação do meio ambiente, como aumento da produtividade por área, então melhorando a condição das pastagens para produzir ter mais vacas por hectare e diminuindo a pressão sobre a vegetação nativa, uma vez que já foi comprovado cientificamente que a gente não precisa mais derrubar nenhuma árvore por hectare, porque a gente já tem área produtiva, potencialmente produtiva, só precisa ser melhorada, né? Então a gente não precisa converter mais áreas, a gente precisa restaurar as áreas que já estão degradadas e melhorar a produtividade das áreas que já são produtivas, né? E aí, melhorando também a quantidade da restauração das nascentes, das matas ciliares, para melhorar a qualidade da água também, e apoio à agricultura familiar, evitando o desmatamento, né? O que, consequentemente, a gente pode promover, então, a justiça socioambiental, pela diminuição, então, da desigualdade social e na apropriação do meio ambiente e dos seus recursos. Então, esse é o recado para essa semana, que todos possamos juntos incentivar as mães a continuarem o aleitamento materno e evitar, então, todo esse desperdício ambiental que eu mencionei para vocês aqui. Então, fica o recado e espero que todas possam contribuir amamentando seus bebês, incentivando suas amigas, incentivando seus parentes e todas as pessoas que estão à sua volta. Olá, meu nome é Catiúcia Assis, eu sou doula e educadora perinatal em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Venho aqui na Semana Mundial de Aleitamento Materno dizer com muito orgulho que eu sou uma apoiadora da amamentação e que você, mulher, que você, família,
pode contar com o apoio de uma doula no processo da amamentação, principalmente na primeira hora de vida, porque as doulas escolhidas pelas mulheres normalmente estão ali com elas, nesse primeiro momento, nesse primeiro contato, nesse vínculo da mãe com o bebê. As doulas ficam 1 hora, 2 horas, dependendo da situação ainda no pós-parto. Então, se tiver qualquer dificuldade, se a mulher estiver enfrentando qualquer dificuldade nesse primeiro momento, ela pode contar com o apoio da sua doula. Então, conte com o apoio da sua doula, conte com uma doula, que seja uma doula amiga, que seja uma doula de uma rede social, um contato com uma doula à distância, seja como for, procure uma doula de sua confiança e tenha certeza que você vai encontrar uma apoiadora. Algumas doulas têm especializações em amamentação, elas têm cursos em manejo da amamentação, em consultorias de amamentação. Você pode também procurar alguém nesse sentido, para te dar uma consultoria. Tem algumas doulas que têm essa especialização, mas independente da especialização da doula, com certeza você vai encontrar numa doula uma apoiadora da amamentação. Muito obrigada por essa oportunidade de falar para vocês que vocês podem contar com as doulas. Tenham uma ótima semana, um ótimo agosto dourado, que seja muito dourado para todos vocês. Aproveitem. Um beijo. Nessa semana em que se comemora a Semana Mundial do Aleitamento Materno, eu quero contar um pouquinho da minha experiência como mãe de 3 e falar sobre a importância da rede de apoio à amamentação. Eu tenho uma menina de 9 anos, um menino de 5 anos e agora um bebezinho de 2 meses. E as minhas 2 primeiras gestações, a primeira ela foi super tranquila, a gestação foi tranquila, a menina quando nasceu, apesar de demorar um pouquinho, uns dias para descer o leite, porque foi cesariana, não teve problema nenhum, ela teve uma pega ótima, então mamou super bem, foi uma experiência muito tranquila e muito boa com relação à amamentação. O segundo filho, ele nasceu de parto prematuro, de 27 semanas, e teve internado por 55 dias no HU em Dourados. E apesar disso, nesse período eu tive um contato muito grande com as meninas do banco de leite do HU, que me apoiaram muito, que foram ali de fundamental importância na questão da ordenha, do aleitamento. Então, assim, muito do que eu sei hoje eu agradeço a elas, as meninas do banco de leite lá do HU. E assim, também, mesmo depois dele ter saído do hospital, saiu com 1 quilo, pesando 1,8 kg aproximadamente, bem pequenininho, fomos para casa, mas fomos com ele mamando no peito. E foi uma experiência também tranquila, apesar de ter sido um início conturbado, foi uma experiência super tranquila com relação à amamentação. E agora na terceira gestação, como cada filho é uma experiência diferente, eu jamais imaginaria que eu teria problema nesse sentido. Mas eu posso dizer que foi muito mais difícil a questão da amamentação para mim nesses primeiros meses, no terceiro filho, do que a própria recuperação do parto em si. Então eu sofri pra caramba por conta de ter muito leite, empedrava demais, apesar de o bebê ser grandinho e mamar bem, ele não dava conta nem de sugar uma mama inteira. Então era muito leite, acabava empedrando, mastite recorrente, aquele sofrimento que tinha hora que eu falava, meu Deus, até quando vai durar isso? Eu não aguento mais. Eu confesso assim que em determinados momentos, não que eu não queria mais amamentar, jamais pensei em desistir, porque realmente como mãe, como profissional de saúde, dentista que eu sou, eu entendo a importância do aleitamento materno, não só para a criança, como para a mãe também, a criação do vínculo, na verdade. Então eu jamais pensei em desistir, mas eu confesso que foi muito difícil. E às vezes as pessoas podem achar, não, só sofre aquelas que não têm leite, que acha que o leite é fraco. Não, mães que têm muito leite também sofrem,
por conta disso, por causa da questão de empedrar, engurgitamento mamário, mastite e essas coisas. Então é aí que eu falo sobre a questão da rede de apoio. Graças à minha rede de apoio, eu digo, ou seja, aos amigos profissionais que trabalham junto comigo aqui na Prefeitura de Paranhos, aos amigos, às amigas, na verdade, que eu falo que eu criei lá dentro do banco de leite do HU, e também a mais do que amiga, a doutora Rúbia, doutora Camila Bicharelli, que me deram um apoio super grande nessa questão agora da amamentação. Eu agradeço demais, demais. Se não fosse o apoio de vocês, eu confesso que teria sido um período muito mais difícil, muito mais dolorido. Então, mamães, eu falo para vocês que muitas vezes, eu não vou dar mamar porque dói, porque eu não tenho leite. Não desista, não desista, procure uma rede de apoio, procure a ajuda de quem realmente pode te ajudar. Eu quero também estender o meu agradecimento à dona Mariazinha do Hospital Municipal aqui de Paranhos, que não hesitou em estar enviando o leite que eu ordenhei para o banco de leite do HU, as meninas do HU, do banco de leite do HU, que me receberam assim, apesar de não estando lá com elas, estando em outra cidade, mas me foram de fundamental importância, me deram apoio, receberam o leite doado. Com muita alegria eu passei a ser doadora de leite materno também. E quero agradecer realmente de coração, doutora Rúbia, doutora Camila Bicharelli. Vocês foram demais, 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 demais. Muito obrigado por tudo. Um beijão no coração de cada uma de vocês. E mamães, não desistam. Amamentar é muito bom, é maravilhoso. Mas realmente tem uma fasezinha que é complicada. Mas não desistam, vale a pena. Beijão. Não há sentimento maior do que esse, ver o seu filho crescer se alimentando do seu amor em forma de leite. Eu apoio o aleitamento materno.